Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com os irmãos um pequeno versículo da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 5 e versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu dei um título para esta mensagem e o título se chama: Jesus não veio apenas curar o corpo, mas tornar o homem são. E quando lemos os evangelhos, encontramos um Jesus que alimenta multidões, abre os olhos dos cegos, fazem os coxos andarem, os surdos ouvirem, os mudos falarem, purifica leprosos e até ressuscita mortos. Mas é verdade que uma pergunta precisa ser feita. Será que esse é ou era o objetivo final de Jesus? Se fosse, todos aqueles que foram curados continuariam vivos para sempre. Então veja, Lázaro morreu, os cegos voltaram a fechar os olhos, os coxos também voltaram para o pó. Isso nos mostra que os milagres físicos nunca foram o destino final, o propósito final de Jesus. Eles eram sinais que apontavam para um milagre muito maior. Ou seja, Deus queria mostrar algo maior dentro desses milagres. E esse milagre maior que Jesus queria mostrar, esse milagre se chama a restauração espiritual do homem. Jesus curou o corpo, mas queria alcançar a alma. Ao paralítico de Betesda, Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente aquele homem andou. Mas a história não terminou ali. A Bíblia diz que depois Jesus o encontrou novamente no templo e lhe disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Perceba que neste segundo encontro, Jesus já não fala mais das suas pernas, mas Jesus
caminha a conversa e fala do pecado para aquele homem. Porque a maior enfermidade do homem nunca foi a paralisia. A maior enfermidade do homem, irmãos, sempre foi o pecado. Jesus trouxe o pão material para apontar para o pão espiritual. Jesus multiplicou os pães, mas depois declarou: eu sou o pão da vida. Os irmãos observam que o pão que Jesus multiplicou naquela tarde acabou, mas Cristo permanece para sempre como o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele alimentou o corpo para ensinar que somente Ele pode alimentar a alma. A cegueira mais perigosa não é a dos olhos. Jesus abriu os olhos dos cegos, mas também mostrou que existe uma cegueira muito pior, que é a cegueira espiritual. Há pessoas que enxergam tudo neste mundo, mas não conseguem enxergar a glória de Deus, não conseguem enxergar o reino de Deus operando. Jesus fez o surdo ouvir, mas depois declarou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele disse também: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Porque ouvir sons só não basta, irmãos. É necessário ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Jesus também fez mudo falar. Mas espera que nossa boca também o confesse como Senhor dos senhores. Não basta só falar com homens, é preciso glorificar a Deus. Outra passagem muito importante são os 10 leprosos que foram curados, mas apenas um voltou para agradecer a Deus. Todos receberam um milagre, mas somente um voltou para aquele que realizou o milagre. Isso nos leva a uma pergunta: quantos buscam a bênção, mas não permanecem com o Senhor da bênção? O maior milagre é ser restaurado diante de Deus. Os milagres físicos são maravilhosos, mas todos eles apontam para uma realidade eterna. Jesus não veio apenas levantar homens de uma cama. Ele veio levantar homens mortos em seus delitos e pecados. Não veio apenas abrir os olhos físicos, veio abrir os olhos do coração. Não veio apenas multiplicar pão, veio dar o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus não veio, irmãos, somente curar corpos. Jesus veio salvar a alma. Aquele coxo recebeu uma grande bênção quando saiu do tanque de Betesda andando. Mas Jesus foi encontrá-lo no templo. E Jesus foi encontrar aquele coxo no templo para ensinar que existe algo maior do que andar com as pernas. E o algo maior que andar com as próprias pernas é andar na direção do Espírito Santo de Deus. Então veja, o Senhor continua curando, o Senhor continua operando milagres, mas seu maior desejo é que cada homem e cada mulher seja restaurado espiritualmente, abandonem o pecado e vivam para a glória de Deus. A pergunta não é apenas: você recebeu o seu milagre? Mas a pergunta é: você permaneceu com Cristo depois do milagre? Porque o maior presente que Jesus oferece não é apenas saúde para o corpo, é vida eterna para a alma, é saúde espiritual. Meus irmãos, que o Senhor nos conceda não apenas milagres, mas um coração verdadeiramente restaurado e firme na fé, obediente à sua palavra e perseverante até o fim. Não queremos só ser curado fisicamente, queremos também ser tão somente curado para andar são e para receber a sã doutrina do Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Que Deus nos abençoe.